Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Edmilson Júnior X. Aqui é o Bruno Gomes. Aqui é Henrique. Você é o amor que eu sempre quis ter pra mim. Coisinha sensual me despertou fazendo assim. Fala galera viajante do Like Tourcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso 37º episódio. Por isso mexe a bundinha, bem devagarinho, vai descendo. E no episódio de hoje temos um convidado mais que especial. Ele que é neto de romeno, empresário, instrutor e educador experiencial. Ele é representante da comunidade romena e membro da Amovisa, associação organizadora da Feira Leste Europeia em São Paulo, e idealizador da Experienta Turismo e Cultura. Temos prazer aqui de receber no Like Tourcast Luiz Borges. Seja bem-vindo, Luiz. Olá, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, obrigado aos ouvintes. Então, eu sou, como você falou, sou neto de romenos. Minha família, os romenos aqui em São Paulo, né, um pouco aqui no Brasil, eles não são muito unidos, né? Então, meu trabalho aqui hoje é reunir essa comunidade romena, que é os remanescentes, né, das novas gerações, e recuperar um pouquinho da história da imigração romena no Brasil. Então, meu trabalho vem sendo reunir essas pessoas e fortalecer a cultura aqui no país e fazer com que os brasileiros conheçam, né, parte dessas pessoas que construíram o Brasil, né, o interior do Brasil, que a gente conhece hoje, né? She was just a fling, and then I met a girl and felt a different thing. It's like a hit in the ring, like you're pulled by a string. Can't breathe, like you're choking on a chicken. Essa migração dos romenos começou quando? Nossa, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Sabe o motivo que começou essa migração deles? Então, tinha muita perseguição política, fome, miséria que eles passavam no país. Tinha os problemas de guerra, comuns de guerra, né? E algumas famílias decidiram, optaram, né, por propostas, migrar para o Brasil. No, I just came closer to hear you better. Oh, come on, just give it a try. All right, maybe just a little. Queria saber, assim, do Luiz, né, como é que ele começou hoje, ele faz esse trabalho, né, de localizar e reunir a comunidade romena, mas como e quando isso começou, né? Quando você começou a saber mais sobre o país, quando essa história familiar começou a te envolver com o país mesmo? Olha, é uma pergunta muito interessante, Henrique. Começou assim desde que eu era pequenininho. A família, as reuniões de família conversavam muito assim nas reuniões, nos almoços, né, que tinham nos domingos, e se conversava muito sobre o país, aí falava o que eles passavam lá, contavam, nossa, muitas histórias, né? E aquilo, acho que eu acabei assim, mesmo que não participava muito, eu ficava ouvindo aquilo, né? E aí eu percebi que assim, a Romênia me chamava uma atenção, assim. Eu via em revistas, eu via qualquer coisa sobre Drácula, então eu era fascinado, né, por essas coisas, o Drácula, que é o mito, né, aquela que todo mundo gosta, e aquilo começou a chamar atenção, né, então eu começava a ler um pouquinho sobre, assim,
na época não tinha basicamente computador como a gente tem hoje, né? Então era revista, às vezes saía uma matéria, recortava, guardava, fazia uma pastinha com todas aquelas informações, né? E era uma coisa assim que vinha me envolvendo, né? Então, assim, aquele gosto, né? E aquilo foi cada vez, assim, conforme a idade, aquilo foi aumentando cada vez mais, né? Então, comecei a tentar estudar, então tinha muito pouco, assim, bibliografia para você estudar romeno. Então, assim, a busca foi muito demorada, amorosa, para mim, no caso, né? Uhum. E aí até que surgiu, assim, a ideia, depois eu trabalhei com meio ambiente, gestão ambiental, eu sou formado, né? E depois eu comecei a falar, agora eu vou fazer outras coisas, eu vou mudar um pouquinho de área. E aí eu comecei a focar um pouquinho nesse tema da Romênia. Eu falei, acho que eu vou fazer alguma coisa com a Romênia, né? Foi quando eu decidi planejar minha viagem, aí demorou um tempinho até eu poder viajar mesmo, me organizar, né? Então fazer toda a preparação para a viagem, né? Porque eu queria que fosse tudo bem legal, assim, né? E aí foi nessa preparação que eu fui, né, tendo uma imersão mais na língua, aí já comecei a aprender o romeno na internet mesmo, aí fazia pelo menos um romeno básico, assim, perguntando onde que é o banheiro, onde que eu como, o que é isso, o que é aquilo, aquelas coisas, aonde eu vou, como eu faço, né? Então, aquele vocabulário básico em romeno que me fez abrir muitas portas. Eu até aconselho, quem vai viajar, que aprenda um pouquinho da língua do país que está, né, indo visitar, né? Porque isso faz uma diferença tremenda e abre muita porta, né? Drac, ready to throw down? No, I just came closer to hear you better. Oh, come on, just give it a try. All right, maybe just a little. E como é que foi a sua preparação, assim, para ir para Romênia, assim? Você pesquisou esse local de ir, ideal? Como é que é? Você já tinha uma base? Como é que é? Então, a preparação da viagem principalmente foi financeira, né? Porque eu precisava ficar bastante tempo na Romênia, quer dizer, minha intenção era ficar o máximo de tempo que eu pudesse sem visitar outros países que estão na fronteira, né? Que eu poderia também, são todos próximos ali, né, na fronteira. Então eu poderia ir para a Hungria, até tava assim, mas como é um roteiro que muita gente faz e pouca gente sabia sobre Romênia, sabia me explicar, eu falei, eu vou nessa experiência, por isso que, né, a experiência, né, eu vou me jogar e vou curtir e sentir a Romênia, vivenciar realmente o que é a Romênia, né? Porque na minha pesquisa eu vi muitos blogs falando assim, que a Romênia não é tão legal, eu tinha uma experiência ruim, mas aí eu avaliava que os roteiros, a pessoa passou 7 dias na Romênia e já falou que conheceu o país inteiro e já tinha uma experiência negativa e generalizou com o país, né? Então, só que eu fui peneirando tudo isso, né, avaliando, né, cada um pode ter uma experiência não tão boa, né, mas faz parte da viagem também, você tem que programar alguns imprevistos, né. Então, assim, a minha preparação foi a financeira, depois conhecer um pouco mais sobre a moeda local, que é o leu, que chama leão, ou lei, que é o plural, né, mais de um leu, 2 lei, que é a moeda local deles, mas eles também trabalham com o euro. Desde 2007 eles estão na comunidade europeia e já trabalham com o euro também. Então eu fui pesquisando tudo isso, a moeda, o momento que eu poderia viajar com um câmbio mais bacana, assim, para poder suprir a viagem. E a mochila que eu fui foi cerca de 35 a 40 litros. Então eu queria levar uma mochila que me desse uma certa mobilidade. Foi inclusive um blog que eu li, que eu vi umas dicas, como eu trabalho com expedições também, então aliei todas essas coisas, de levar roupas mais tecnológicas, que não são tão pesadas, dobram super fáceis dentro da mochila, não fazem volume, então assim, eu fui compactando tudo isso dentro de uma mochila que eu não precisava despachar nada, então eu preciso pegar um avião, preciso pegar um ônibus, sei lá, qualquer outra coisa, eu tô com tudo que eu preciso nas costas, né? Então minha preparação foi nesse sentido, assim, de ter essa mobilidade. E aí eu tracei meio que um roteiro. Eu ia começar em Bucareste, que é a capital, né, e seguir até Brașov, que é onde começava a antiga Transilvânia, que é uma região histórica, né? Depois da Valáquia, né, que é aquela parte, né, de onde veio Drácula, né? E aí eu ia subindo, né, sentido aos Cárpatos ali. Só que aí, assim, a viagem vai acontecendo, você vai vendo outras maravilhas, outras coisas legais, então aí você vai fazendo umas paradas, né, umas coisas não planejadas, mas isso faz parte também desse planejamento, né? Você já conta
com essas alterações. Então foi isso. Então eu comecei em Bucareste, né? Startei em Bucareste. Aí eu já tinha que passar numa próxima cidade que é Ploiești, que é onde tinha uma amiga minha que eu ia dar um presente para ela. E ela faz coxinha. Ela é brasileira, casada com um romeno. Ela faz coxinha e vende em Bucareste. Então ela vai a 40 quilômetros da cidade, ela faz as coxinhas e vende em Bucareste, né? Ela trabalha com isso lá. Só que nesse meio tempo, de Ploiești até Brașov, que é a cidade, né, a mais alta da Romênia, que é a montanhosa, a cidade mais turística, aí tem uma cidade que chama Sinaia e Busteni. Aí, por muita gente falar, você tem que parar lá, eu acabei parando, conheci um pouquinho, mas é um vilarejo, né, uma coisa super bacana assim também. E tem as montanhas que você pode subir, tem neve, tem teleférico, né, mas eu ia mais adiante, né. Pelo planejamento que eu tinha, reserva de hostel, né? Eu tinha que seguir lá para Brașov, né? Foi o que eu fiz e onde eu fiquei bem maravilhado com a cidadezinha, assim. Inclusive, ela lembra quem assistiu o Hotel Transilvânia, ele faz uma menção à cidade de Brașov super gostosa, assim, que ele ambientou todo o desenho, né, na arquitetura da cidade. Então, e o castelo onde é o hotel é o castelo de Bran, onde eles falam que é do Drácula, onde as pessoas vão visitar, que é um castelo turístico, né? Então foi isso. Basicamente, esse start, né, inicial da viagem. Fez todo esse planejamento, pesquisou as cidades, né? Mas, assim, a Romênia é um país até bem desconhecido, né? Pelo menos no Brasil, né? Nessa um pouco bastante. As pessoas pensam em Europa, já pensam Paris, Londres. O pessoal não... Quando você fala em Europa, a Romênia não é o primeiro país que vem à cabeça, né? E, assim, sendo bem, desculpa a expressão, sendo bem caga-regra, né? Acho que muito brasileiro não sabe nem onde fica a Romênia, né? Mas tudo bem. Então, Parou. X. Aonde fica a Romênia? Na Europa. Qual lugar da Europa? Na Europa. Bruno, me ajuda aí. Então tá. Já que o pessoal não sabe de bate-pronto, então, Henrique, explica a localização para os nossos ouvintes saberem onde fica mais ou menos a Romênia na Europa. Tu não sabe não, Codona, cala a boca. Eu também lógico que eu sei. Fica no oeste, velho. Fica ali perto da Bulgária. Fica localizado na Europa Oriental, faz fronteira com a Ucrânia, com o Mar Negro, com a República da Moldávia, com a Bulgária, com a Hungria e com a Sérvia. Leste de quê que o Codorna tá falando? Leste europeu. É porque leste e oeste é uma questão de ponto de vista, né? Você pode, dependendo de onde você tá, né? O Henrique acertou, Luiz? Acertou. É legal. O pessoal faz uma confusão numa região geográfica aí da Romênia. Inclusive, já vi algumas matérias falando sobre essa região. A República da Moldávia e a Moldávia, né? A região Moldova da Romênia, são o mesmo nicho geográfico, né? Só que aconteceu por divisão política, né? Teve a tal da União Soviética, aquela briga antiga e tal. Ela foi repartida, quer dizer, toda aquela região geográfica da Moldávia foi repartida, então uma parte daquele território virou República da Moldávia e outra parte ficou no território romeno. Mas se você pegar as mesmas características, né, montanhosa, vegetação, é como se você pegasse a Amazônia e dividisse uma parte no meio, assim, né? Então é a mesma região geográfica que foi dividida. Só que o país lá, eles falam basicamente o russo, ucraniano, alemão e algum dialeto também que eles têm local lá. E basicamente eles fazem isso. Só que assim, é um país assim que hoje tem grandes dificuldades, né, com a população, então é um país muito assim, difícil, né, com as pessoas, né, trabalho, renda, então tem essas questões aí do país que ele não tem um desenvolvimento muito positivo, né, em relação aos outros países do leste europeu. Chegou na Romênia, já sabia para onde ir, já estava bem
roteirizado aí a viagem. Isso. Cheguei no aeroporto, vamos lá. Aí cheguei no aeroporto e falei, nossa, tô na Romênia. Quer dizer, tem que passar lá pela alfândega, né? Ainda não tô, né? Tem que passar por ali. Aí peguei, abri a carteira, tava cheio de cartão, cheio de dinheiro. O cara olhou assim, né? Falei, então tá bom. Aí bateu o carimbo lá, passei. Falei, agora eu tô na Romênia. É porque assim... A pior parte, né? Porque muitas pessoas têm aquela assim, tenho visto para os Estados Unidos. Aí eu vou lá, chego lá, eu posso entrar. Só que assim, a pessoa só vai entrar a partir do momento que passa aquele portão lá, né? Se não passar dali, der alguma zica, você volta, né? Então assim, você tem autorização de chegar até a fronteira. Porque eu trabalhei numa agência de intercâmbio e é o que a gente falava para os alunos, você tem autorização. Se você falar uma besteira, se você falar a palavra trabalho lá, ele vai te mandar de volta, né? Você vai estudar. Por quê? Então é assim. Não, é assim, toda vez que você tem um visto de estudante, você vai para um outro país, se você falar a palavra trabalho, work, lá na fronteira dos Estados Unidos, por exemplo, ou qualquer outro país que você vá, ele vai te mandar de volta, porque você não está indo para estudar, você está com a intenção de trabalho e ficar no país, entendeu? Então essa é uma coisa que você... É assim, por mais que o estudante tenha condições de poder trabalhar, isso é um acréscimo do intercâmbio dele, não é uma condição prioritária. A prioritária são os estudos, então ele tem que falar que vai estudar, né? Então, às vezes, a pessoa, por nervosismo, acabava, né, se enrolando um pouquinho, mas é assim, chegou na fronteira, você sabe que você tem que falar adequadamente. Eu vim para turismo, vim para passeio, né, férias, então você tem que explicar direitinho e ter os subsídios, né? Reserva de hotel, você tem que ter passagem aérea ida e volta, senão se você tiver só ida, por exemplo, você volta no mesmo dia. Tem que ter seguro internacional, que é o que você tem que fazer, né, por tempo que você vai ficar, e mesmo com uma garantia sua, né, porque é muito caro lá fora você tem um sistema de saúde e você paga para o país, né, se você usar o deles, né, e aí você tem que ter toda essa preparação, né, do passagem aérea, passaporte, por mais de 6 meses, o passaporte até você entrar no país com a data mais de 6 meses, além da sua volta, do vencimento do passaporte. Então, isso pode te barrar numa fronteira também. Então, é isso. Aí eu passei da fronteira lá, agora estou na Romênia. E é aquele ar diferente, né? Assim, é final de primavera, de inverno para primavera, né? Então, aquela coisa, né, já gostosa, assim. E tinha um friozinho, né? Então já estava meio florescendo, né? Tinha aquele clima diferente, né? E aí eu passei, né, pelo portão, eu já sabia o que eu tinha pela pesquisa, que tinha um ônibus que eu tinha que pegar para ir até o centro, né, de Bucareste, né? O centro da cidade, onde eu ia ficar num hostel. E aí peguei um ônibus. Aí peguei lá, comprei o cartãozinho, né? Então, assim, já tava meio que balbuciando alguma coisa em romeno ali, né? Tentando, né? Meio tímido ainda. Aí entrei no ônibus, aí eu vi só uma catraca lá, onde você colocava o bilhete, fui lá, coloquei. Né? Eu vi as pessoas colocando, então quando você está em outro país, você começa a observar o que as outras pessoas fazem e vai lá e faz igual, né? Então você tem que observar um pouco isso. E aí foi o que eu fiz, fui lá, coloquei na catraca, lá ele passou lá onde carimbava o bilhete, um cartãozinho, e aí sentei. Aí nisso, né, o ônibus demorou um pouquinho, encheu, várias pessoas saindo do aeroporto e entravam no ônibus. Aí o ônibus começou a andar. De repente, uma senhora começa a me cutucar, assim. Aí eu olhei pra cara dela assim e falei, mas que é essa senhora me cutucando, né? Aí eu olhei assim, ela continuou, eu peguei e levantei. Falei, acho que ela quer o lugar, né? Ela começou a falar em romeno comigo. Aí eu peguei e levantei. Aí ela falou, não. Aí uma moça que estava do lado falou, não, bilhete. Aí eu entendi que ela estava me solicitando o bilhete que eu tinha que, né, para entrar no ônibus. Aí eu peguei, saquei ele do bolso e mostrei para ela. Ela pegou foi lá e conferiu se eu tinha passado o bilhete lá na catraca. Na maquininha, né? Na maquininha, né? Na catraca, né? É uma maquininha que ele confere se você passou ou não, né? E aí ela conferiu tudo bem, aí mandou sentar de volta. Aí eles vão conferindo, então eles fazem isso aleatoriamente, né? Eu já tinha ouvido falar disso na Europa, né, ocidental, né? Sim. E aí você vai em Londres, Paris, você pega alguns vagões de trem,
metrô, aí acabam fazendo isso. Você entra, ninguém confere nada, mas sempre tem alguém, uma paisana, para te abordar, né? De repente até viu que você burlou o sistema e vai lá e te multa, e no caso de um estrangeiro eles até deportam, né? Dependendo do caso, né? Por causa do ônibus. Então, tem uma... Então os caras acharam você suspeito. Não, é estrangeiro, eles acham que é brasileiro, ó. Brasileiro. Não, é porque... é que tinha várias coisas. Uma das coisas que eu não passei por lá foi pro brasileiro. Eu vou explicar por quê depois. Mas é que você tava de mala e cuia ali, né? Tava com mochila, voltou a sair do aeroporto. Então eles estavam lá já propositalmente, vendo quem não era de lá, né? Já para, né, sacar. Mas eles faziam isso mesmo com os romenos. A próxima vez tu faz uma coisa errada, fala, não, eu sou argentino. Olha a maldade, Então foi isso. Aí eu, né, me ambientei naquela situação, falei, tá, entendi. Então é assim que acontece a coisa, e já relembrei toda essa história dos outros países que fazem a mesma coisa, né? E acabei me dirigindo com ônibus para o centro de Bucareste, onde eu cheguei lá na Piazza Uniri, onde é o ônibus parava, né? É o ponto final dele, e aí de lá me dirigi ao hostel. Mas o engraçado nesse percurso todo, que a gente você vai passando por vários pontos, ele tem um horário. Horário de saída e chegada em cada ponto. Então, é quase praticamente britânico, né? Ele vai falar que vai falar 10h05, ele vai sair chegar 10h05 no ponto, 10h05 ele está naquele ponto. 10h06 ele já saiu de lá. E aí você passa, né, aí eu achei engraçado, você tá passando aqui olhando do lado esquerdo do ônibus, indo pro centro, aí eu vejo, o que eu vejo do meu lado esquerdo da janela do ônibus? O Arco do Triunfo. Olha só. Aí eu falei, será que eu tô em Paris? Aí, brincadeira. Não, foi rede de destino? Não. Eu tava na Romênia mesmo. É que o Ceausescu, né, que é o ditador que teve na Romênia, ele gostava muito de Paris e dizem, né, que ele acabou construindo e demoliu várias construções antigas, até igrejas em Bucareste, para construir o parlamento, né, que é o segundo maior prédio depois do Pentágono, a Piazza Uniri, né, que é uma praça imensa, né, e as alamedas, né, que chegam até o parlamento. Então ela tem 100 metros por 4 quilômetros de extensão, né? E ele demoliu vários prédios antigos para fazer isso. Inclusive o Arco do Triunfo foi em menção a Paris, né? Que aí a Romênia ficou conhecida como a Pequena Paris, né? Por conta disso, né? E essa praça, a Piazza Uniri, remeteu a Champs-Élysées, né? Em Paris também. Então ele era meio megalomaníaco, assim, né? Então, ele queria coisas grandiosas, né? Que atendiam dos ditadores, né? Ele queria aquela, né? Que atendesse às necessidades dele, né? E o parlamento é um prédio gigantesco, né? Então eu fui visitá-lo. É um roteiro bem interessante, assim, né? Para se fazer. É um museu. É assim, museu não. É assim, você paga uma entrada, deixa seus pertences lá no guarda-volume e vai visitando. Aí você vai conhecendo vários salões, né? É uma coisa gigantesca, assim. Aí dá para pegar vários dias ali para conhecer várias partes dele, assim, né? Então você tem vários roteiros, assim, um roteiro mais completo, mais básicos, né? É um preço acessível? É um preço acessível, né? Não é em torno de, sei lá, na época, R$20, 30, mais ou menos isso. Um cinema aqui no Brasil, praticamente. Isso no Brasil? Isso no câmbio que eu fui lá no passado. Hoje já tá quase 1 para 1, assim, a moeda romena e a brasileira, né? Tá quase 1 para 1, assim. Diferença de centavos hoje. Eu fui, era uma diferença bem considerável. Igual, né? Lá então não usa o euro também, não? Usam também. Ah, tem os dois, então. Usa os dois. As regiões mais turísticas usam euro. Não quer dizer que não aceite a moeda, né, do país, mas eles usam mais o euro, né?
Mas às vezes se o euro tava com uma cotação maior, você acabava pagando alguma coisa mais caro, né? Então, mas eu não preciso estar sempre com as duas moedas, não. Se eu andar só com euro, fala, eu quero fazer a Europa ali, andar só com euro, eu consigo, tranquilo. Consegue. Agora, uma coisa assim, que, por exemplo, tem gente que fala assim, eu vou levar dinheiro. Você pode levar dinheiro, uma boa parte, né, não um montante assim, né? Mas eu fiz aquele cartão pré-pago que você coloca na moeda do país que você está visitando. Isso dá uma segurança tremenda para você, porque você perdeu o cartão. Aí você pode pedir um ou outro, você recebe de volta um outro cartãozinho, coloca uma nova senha e reutiliza. E utiliza, né, esse novo cartão. Se você perdeu dinheiro, acabou, né? Sim. Então tem gente que tem ilusão assim de, eu vou guardar, vou ficar no bolso. Então assim, pode ser roubado, pode perder, né? Tem uma menina que perdeu um passaporte numa viagem de intercâmbio dentro do avião. Mas com cartão tem a questão do IOF também, não tem? Isso é normal, porque se a gente pensar, você paga o IOF, vamos avaliar que você está pagando um seguro. É assim, eu ia viajar à Romênia por 90 dias. Eu andei por lugares que eu não conhecia, podia, assim, perder, né, digamos que eu tivesse com um montante de euro, né? O que aconteceu? Eu podia perder, eu podia ser roubado, podia acontecer qualquer coisa. Aí perdeu o dinheiro, acabou, eu não tenho mais como recuperar isso. O cartão eu encaro como seguro, quer dizer, eu pensei assim, eu falei assim, eu coloquei como segurança minha, mesmo com o IOF, mas apesar que na época eu paguei 0,30, não, eu paguei 0,34. Aí depois já aumentou para 6,38, né? A época, vamos situar, qual foi a época mesmo? 2014. Eles estavam alterando já isso aí. Mas eu já tinha pago o anterior. Então, aí eu encaro assim, né? Você tem ele como fator de segurança. Então, ele aceita em qualquer lugar, você pode retirar dinheiro do cartão. Obviamente, você paga uma taxa, mas você programa. Fala assim, olha, eu vou precisar de X, né, euros ou moeda local, né? Leu, né? E você programa para sacar, porque tem lugares na Romênia que não aceita euro. Então, como eu fui muito para o interior, então tinha lugares que eu tinha que levar moeda local, realmente. Então, só que lá dentro na Romênia, em Bucareste, em algumas cidades mais turísticas, você tem as casas de câmbio que você pode trocar, né? Então você pega o euro, troca pela moeda local sem problema nenhum. Isso não era, né? Quando eu ia mais para o interior, eles não aceitavam o euro, né? Só a moeda do país. Entendi. E como que foi a experiência lá, em conhecer as cidades lá dando um rolê de bicicleta? Olha, eu ando muito de bike, né? Eu sou ciclista há muito tempo, assim. E é legal, assim, porque você acaba visitando lugares que talvez de carro, né, você teria dificuldade, e se respeita a sinalização lá. Um carro, por exemplo, você vai passar, ele respeita o ciclista, então tem uma cultura, né, assim, bem mais evoluída que nós, né? Então, se a gente pensar, né, um país bem mais antigo, né, ele já evoluiu bastante em alguns aspectos, né? Então, e se respeita, né? Um ciclista, é um pedestre. Então, assim, por exemplo, eu como pedestre ou outra pessoa, né, que você tem que respeitar, se você estiver dirigindo, vai atravessar na faixa onde não tem um farol, todo mundo freia. Né? Aqui não, se você pisar, ele vai tua perna e a mão junto se você der a mão, né? Aqui então, a estrutura lá, tanto para quem mora quanto para quem vai fazer turismo, então é excelente no caso, né? Não, é assim, olha, não perde em nada, assim. Aí o pessoal, tem gente que me pergunta assim, mas fala inglês na Romênia? Eu falei, claro!
Eles têm no mínimo, o romeno aprende no mínimo o inglês lá na infância, que eles acabam vendo programas, né, estrangeiros, né, tudo em inglês, que não tem tradução para o romeno. Então eles acabam aprendendo uma segunda língua que é o, né? Então, e tem pessoas ou comunidades lá e regiões que falam húngaro, alemão, russo, italiano. E alguns aprendem português ou espanhol. Português de Portugal ou espanhol, né? Então, assim, tem muita proximidade dos outros países. Alguns fazem intercâmbio próximo ali, né? E acabam aprendendo uma nova língua. Então, sempre tem, né? Assim, inglês, no mínimo, é o que falo ali, né? Entendi. Então, não tem, assim, só que salvo em regiões mais do interior da Romênia, que aí eu como eu viajei o país todo, para lugares até mais remotos, né? Então, se falava basicamente romeno. Era um outro integrante da família, que às vezes saía para morar na cidade grande, que falava inglês, mas o pai ou a mãe, assim, acabava não falando, porque até uma família que eu me hospedei lá. O pai falava um inglês, assim, mais ou menos, a mãe só falava romeno, não entendia nada de inglês, e os filhos falavam inglês, né? Então você tem essas situações assim, né? Mas aí você tem pessoas também que querem se fazer entender, querem conversar com você, e se eu fazer um esforço, né? Você acaba conversando com ela de qualquer jeito, né? O pessoal não é bom de mímica? Olha, bastante. Mas, olha, era um entendimento assim tão... Assim, a pessoa se fazia entender tão facilmente, né? Queria se comunicar com você. Aí quando eu falava, eu sou do Brasil, nossa, que legal, né? Então, assim, eles são amistosos, né? Então eles querem conversar com você, né? E acabava fluindo uma conversa, mesmo que eu falando um romeno assim meio tosco, né? Mas eu acabava assim, pelo esforço, né? E quando eu falava que ele é brasileiro, eles não achavam que eu era brasileiro, achavam que eu era de lá. Porque eu tava falando romeno, tava com roupa da Romênia, um rapaz até falou, não, você não é, você tá me enganando. Você não é daqui, você não é brasileiro, porque eles achavam que brasileiro eram pessoas morenas. Isso na mentalidade, assim, não foi só uma situação, foram várias situações que ocorreram isso. Eles acham que o brasileiro é um povo mais moreno, uma pele mais escura, né? Fala, não. Aí eles têm que explicar, né? Então aquela parte do intercâmbio, né? Não, tem uma diversidade de culturas aqui no Brasil também, tem pessoas assim, né? Tem japonês, tem negros, tem, né? Tem uma diversidade. Tem índios, né? Tem, né? Então, assim, você tem uma mistura muito, né, ampla, né, múltipla, né, dentro do país, né, então aí você vai explicando e as pessoas vão entendendo, falam, nossa, mas você veio de longe, né, você deve ter muito dinheiro, né, fala, não é bem assim, né? Porque a situação deles lá no país, assim, está em desenvolvimento, então, assim, tem muita, eu lembrei, assim, em algumas regiões que eu fui, parecia que a Romênia era um Brasil de uns 30 anos atrás, né? Algumas regiões específicas, não digo a Romênia toda, né? Eu fui em algumas cidadezinhas, né? Timișoara, que é onde começou a Revolução, eu vi umas lojas de departamento, assim, que eu via quando eu tinha, sei lá, uns 10 anos de idade, né? Que é aquela composição de uma loja com vários produtos, né? Não tinha um segmento de produto único, né? Tinha vendia ventilador, roupa, peruca, sabe, um monte de coisinha assim. E eu lembro de um Brasil, né, lá atrás, que tinha umas lojas assim, até o Brasil do Mapping, das lojas Mapping. Isso, basicamente, você falou tudo agora. Ou Mesbla, né? Mesbla, tinha uma loja que vendia tudo, então você via na vitrine, tinha um monte de coisas, aí você tinha que definir o que você queria ou não ali. Tá falando de falar com as pessoas, né? Então, foi uma coisa, assim, super positiva. Então, até situações que ocorreram, assim... Por exemplo, tem romeno que eu contei depois da história, ele achou um absurdo, que isso não acontece lá na Romênia. Eu fui pedir uma informação para uma pessoa lá dentro da estação de metrô. Eu falei, qual trem que eu pegava para chegar até a estação de trem? Eu tentei falar isso em romeno, né? Eu falei mais ou menos assim, eu vou de Autogara.
eu preciso, né, ir ao Gara. Não, Autogara não, Autogara é de ônibus. A me voy de Gara. Eu falei uma coisa mais ou menos assim para ele, né? Isso traduzindo, eu preciso de chegar até a estação de trem. Aí ele pegou e falou, não, você já tem o bilhete? Eu falei, não tenho. Né? Ai bilhete, ele falou, ai bilhete? Eu falei, não ai bilhete. Aí eu falei que ia comprar. Aí ele falou, não precisa comprar, eu pago aqui pra você. Eu falei, não precisa. Aí ele passou para mim, deu dinheiro para ele, ele falou, não quis, não aceitou. Então, os romenos assim falaram que isso assim jamais acontece lá com eles. Entendeu? Eu não sei se ele se sensibilizou, que eu tentava falar, né, um pouquinho da língua ali, e acabou, né, ajudando. Então isso aconteceu mais de uma vez, né, em várias situações ali, até dentro de ônibus, tinha ônibus que aí você acaba confundindo, que tinha que comprar o bilhete antes, aí você não sabia, aí, né, peguei um ônibus lá que eu acabei confundindo e tinha que comprar antes o bilhete e não podia pegar ele sem o bilhete, que alguns vendiam, né, dentro, né? Então cada cidadezinha tinha uma diferença, né? Mudava um pouquinho algum sistema, né, do transporte, né? Então você acabava confundindo uma coisa e outra, mas aí né, acabou acontecendo situações semelhantes assim. Então foi uma coisa, né, engraçada assim, né? Então uma informação super importante que eu nas pesquisas que eu fiz quando eu fui no site do consulado e estava escrito lá no site. Orientações para ir para a Romênia, que você deve ou não fazer, tá? E aí ele explicou o seguinte, falou assim, você jamais deve falar esta palavra. Aí antes de falar nisso, eu vou falar... Alguém já viu um vídeo de uma moça que canta, né, que fala, né, uma palavra, pula? Não lembro. Fala pula, 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 né? Então os romenos acham esse ritmo muito engraçado lá. Pula, em romeno, quer dizer caralho. Ih, rapaz. Então... O X gosta de pular. Aquela música do Tijuana... A música do Sandy Júnior não pode. A música do Sandy Júnior já, né? Nem Tijuana. Já era, né? Então, aí Tijuana também. Eles dão muita risada nos hits que tem com a palavra pula, eles ficam rindo muito lá, porque acham engraçado, né? Eles acham que estão falando aquilo, pula, pula, né? Então, assim, pula, que é o cazzo italiano, né? Então, mas assim, então no site do consulado falava, não pode falar que significa isso, entendeu? Então, quem for pra Romênia não pode jamais falar essa palavra, né? De repente você tá entrando lá na alfândega e solta dá um uma pulinho ali no banheiro. Dá um pulo no banheiro. Pula essa parte aqui, né? Então aí não pode falar, porque assim, isso é uma maior ofensa que você pode, né, falar pra pessoa que você não conhece, né? Então você é um estrangeiro, né, acha que tá xingando a pessoa lá, né? Igual o Tintin na China, né? Não pode. China, não pode. No Japão, não sei. Japão. Não pode, Isso aconteceu com família, né? Tava com umas pessoas da família, uns japoneses, que a gente tava fazendo uma comemoração. E aí uma pessoa da família virou assim, Tintin, aí o japonês, não pode. Era a mesma coisa, né? O mesmo conceito. Então essa questão cultural é muito legal, né? Você conhecer, né, essas diferenças, né, do país é muito, muito importante, né? Você saber o que pode ou não, né? Não sei quem viu a Globo essa semana, né? Que a Glória Maria foi estender a mão pro Nômade, né? Que tava no Irã, né? Uma coisa assim. A matéria do Irã, né? Isso, ela estendeu a mão para ele, né? E a maior ofensa que ela podia fazer, né? De tocar ele, né? Ele não toca em mulheres, né? Tal. Então, assim, tem que conhecer culturalmente para você não ter problema, né? Principalmente num país, né? Apesar que ali foi uma coisa assim, né? Que ela não sabia realmente e tal, né? Mas, assim, tem muitas informações, muitos costumes, né? Que aí a gente pode ofender ou por não conhecer, né? Essas particularidades, né? Uma outra pergunta que eu queria fazer você falar assim, um pouco mais Você ficou lá um período bom, né? 3 meses. Fiquei.
E você não fez assim, digamos assim, um turismo convencional, né? Você fez algumas imersões assim, de tanto ficar em casa de família, em hostel, chegando até meio que trabalhar, fazer alguns trabalhos assim meio que voluntário, alguns lugares de hostel. Conta como foi essa experiência assim de conviver mais diretamente assim com a cultura da família, com tendo um contato assim mais ligado ao trabalho. Então, isso foi super interessante e importante para aprender um pouquinho mais da língua, né? Então, o fato de você estar nessa imersão, por exemplo, eu fiquei no centro de escoteiros, no Centro Internacional de Escotismo, na cidade de Nocre, né, que foi um dos lugares que eu fiquei lá por conta de um hostel que eu estava hospedado. Conversei com o recepcionista do hostel e ele me indicou uma pessoa para conversar. Falou, olha, eu precisava fazer uma imersão maior na cultura, conhecer umas coisas mais tradicionais, né? E aí eu estava na cidade de Sibiu, né, que é uma cidade bem artística, né, da Romênia. E aí nesse hostel, no outro dia, o rapaz falou, olha, tem um rapaz aqui do Scout Center, né, ele quer conversar com você. Eu fui lá, conversei com ele, falou, olha, a gente está indo dia tal lá para o centro, para a cidade de Nocre, lá tem um centro de escoteiros, e a gente vai ficar lá um período, se você quiser ir para lá, pode ir, né? E aí eu fui, né? Marquei um dia lá com ele e tal, e fomos, ficava a 60 quilômetros da cidade, né, de Sibiu. E aí fomos, né, nos dirigimos para lá, pegamos um carro e fomos para esse vilarejo, a 60 quilômetros. Chegando lá, assim, era um casarão antigo de mais de 200 anos, quase 300. Aí tinha italianos, tinha norte-americano, tinha outras pessoas lá hospedadas já. E era uma casa que hospedava, né, várias outras culturas também, já, né, por conta do centro de escoteiro, né, que eles absorvem nesse público. E aí, né, foi aquela experiência, né, de se adaptar no lugar, de conversar com as pessoas. Aí uma coisa que já inicialmente que você faz é a amizade com todo mundo, né, conversa, troca experiências. E aí, no decorrer do tempo, aí a gente vai dividindo as tarefas da casa, que a casa era grande, né, você tinha quartos para cuidar, tinha limpeza, tinha comida para fazer, né. Aí, como o pessoal falava basicamente romeno lá, então tinha uma italiana que já estava mais 6 meses lá, já estava falando romeno bem, né, eu estava aprendendo também. Então, o pessoal perguntava, você quer conversar em inglês ou em romeno, né? Eu falava, não, conversa em romeno que eu vou aprendendo um pouco mais, né? Não vou dizer que eu saí 100% de lá, mas muita coisa acabou fixando melhor para mim por eles falarem mais romeno do que inglês, né? Então, esse período todo que eu fiquei lá, o tempo todo, né, diariamente eles falando romeno, né, me dei conta, né, assim, a gente cozinhava lá, eu cozinhei para mais de 20 pessoas lá, né, e aí foi engraçado, assim, até cozinhando para eles, né, e eles acharam estranho que eu fiz uma comida, tipo uma canja, né, parecido com uma canja, né, e eles acharam estranho porque que eu misturei batata e arroz, 2 tipos de carboidrato num prato só. Aí eu contei, expliquei que no Brasil é assim, tá? E eles, né, achando meio estranho, porque lá eles só comem um carboidrato e uma proteína e um vegetal, né, uma verdura, né? Não, eles não misturam 2 tipos de carboidrato, ou é só batata, ou é só arroz, ou é só massa, né? Tá. Então não misturam essas 3 coisas. Aqui a gente come salada de batata com macarrão, né? Então a gente faz uma mistura que para eles é bem diferente. Então foi legal esse intercâmbio, né? E trocar essa experiência. Me dei conta num dos cafés da manhã que a gente tava lá, que a gente prepara, né, de manhã, vai sentar todo mundo numa mesa imensa, né? E aí me dei conta que eu tava assim já aprendendo o romeno de fato. Quando começavam a me pedir as coisas em romeno, imagina, você tomando café, as pessoas te pedindo coisa e você querendo tomar café, né, que a gente tinha um horário, né, para cumprir as tarefas, tudo. E eu assim, forkulica, kucice, terog, né, pedindo, dá-me um bocado de paine, né, dá assim, né. Aí, e eu já ia dando, assim, pegando as coisas na mesa e distribuindo para as pessoas, né. Aí quando eu vi, eu falei, nossa, eu não tô pensando o que é que ele tá falando para depois traduzir e depois pegar, né? Eu já tava pegando
automaticamente. Aí foi ali que eu falei, nossa, eu tô aprendendo, né? Então foi legal essa imersão, né? Então, assim, até as pessoas que fazem inglês, né, quando vão para fora, né, estão o tempo todo falando a língua, então aprende muito mais rápido, né? Então a minha intenção foi essa, então aprender de fato muito mais a fazer essa imersão na cultura, na língua, que esse foi o meu objetivo. Então eu considero hoje que o meu objetivo de viagem foi cumprido, né? Por mais alterações que teve no roteiro, no planejamento, Claro. mas foi cumprido por esse fato. Assim, eu fiquei super contente nesse dia, né? Então, que ver que estava interagindo com as pessoas. Né? Então, isso foi uma coisa bem gostosa, né? E aí essa troca, né, de experiência, de tarefas, de atividades com eles. Então, aí tinha que cortar grama, aí vai lá cortar grama com foice, com cortador de grama. Aí tem que pegar toda aquela palha, né, e juntar fazer aquela montanha assim que vocês veem em filme, né? Aí tem que mexer no barracão lá, que é de ferramentas, de madeira, né? Então tem, né, tipo um estábulo, assim, né? Estábulo. Uhum. E aí você tem que fazer todo esse trabalho lá. Então aí tinha um trabalho de reciclagem, de coleta seletiva, né? Então, e aí eu, como gestor ambiental, eu peguei, dei umas orientações, né? Então comecei a organizar um pouquinho lá as atividades com eles. Então foi essa troca, né? Então assim, eu aprendi com eles, aprenderam comigo. Aí no final, né, antes da minha saída de lá, a gente fez um painel, né, que tinha tudo que passava lá, algum estrangeiro, fazia uns cumprimentos básicos, né, com a língua deles, inglês e brasileiro, né, que foi feito, né. Então assim, como se fala bom dia, boa tarde, olá, né, então foi feito um painel como se falava em português, né, todos esses cumprimentos. Não, eu queria saber assim, se lá na Romênia, até você falou algumas vezes, né? Essa questão do Drácula e tudo mais, né? Eu queria saber se eles usam isso para atrair. Essa lenda do Drácula é usada lá para atrair turista. Como eles veem esse negócio internamente, assim? Eles acham isso bom, acham um estereótipo ou acham, sei lá? O que eles pensam assim do Drácula, dessa lenda aí que surgiu e se isso é interessante pro turismo deles? Pergunta bem interessante a sua. Pelo seguinte, romeno, dependendo do romeno da região, né, ele vai gostar ou não vai gostar disso. Então, parte dos romenos gostam e parte não gostam, né? Não gostam por quê? Pelo que ele representou, pelo que representa da ficção, né, é que ele é o vampiro. Então, ele tem alguns mais antigos, eles não gostam, porque acham que é negativo associar a imagem do vampiro, porque eles são supersticiosos. Mas o Conde Drácula existiu lá mesmo? A pessoa Conde Drácula? Calma lá, vamos lá. Desculpa. Então, pela ficção de Bram Stoker, né, que é o escritor irlandês, quando ele fez, né, esse romance, então ele pegou vários ícones interessantes da Romênia e reuniu no romance dele. Só que ele pegou coisas que os romenos valorizam, assim, os mais antigos valorizam tipo da cultura, né, do que representou, né, o ser, né, Drácula, né, o Vlad, né. O Vlad, ele foi nada mais do que um defensor do país, né. Ele defendia o território de alemães, húngaros, turcos, né, que invadiu o país na época, né, que era muita briga por território, né. Historicamente teve várias invasões, né, nos países, nos territórios para dominar, né, para quem dominava mais, né, território ganhava mais e tinha um império bem maior, né. Então, na época do Império Austro-Húngaro, né, então tem toda essa questão. Então, você chega na Romênia, tem muitas cidades fortificadas, construções de mais de 600 anos, né, então, 700, dependendo do lugar, né, e algumas em ruínas já, mas a maioria bem conservada, assim.
e você vê que assim que ela foi feita justamente para a época de invasões. As pessoas se fechavam nessas cidades fortificadas, se protegiam e tinham toda a subsistência dentro dessa cidade, né? Então, se você vai à Romênia, você vê que tem algumas cidades que têm resquícios, né, da muralha, né? Então, por conta do Vlad, né, aí ele criou esse mito, né, que ele era muito cruel, então ele aprendeu muita coisa, dizem, né, na Turquia, algumas crueldades, né, inclusive o ato de empalar, né, as pessoas, né? E é o que era similar, né, na época de crucificar, né? Então, só que pela história, acho que era o mais cruel, que eles achavam que era, né, aquele requinte de crueldade que era empalar as pessoas, né? Mas dizem também que ele não empalava de fato, que ele pegava, cortava a cabeça e fincava a cabeça das pessoas e deixava em volta das fronteiras, né? Bem melhor, nossa. O que é um... Claro, isso é mais tranquilo que falar, velho. Para inibir as invasões, né? Em relação a isso, mas assim, o Vlad existiu, Vlad Drácula era o pai, e Vlad Drácula era o filho, né? O Vlad III. O Vlad II é o pai e o terceiro. Na lenda romena, que quando o pai dele morreu, e o Vlad retornou da Turquia, eles acharam que o pai tinha ressuscitado, que ele retomou lá o império, né? E achavam que ele tinha ressuscitado. Então ficou essa lenda do Drácula, do vampiro, que ele tinha voltado dos mortos, né? Então o romeno tem umas coisas, né, em relação a essa superstição do morto-vivo, né? Que eles falam muito do Strigoi, né? Que é o Nosferatu, né? Aquela figura do Nosferatu, como foi colocada no filme de 1922, né? E aí, assim, isso que a Romênia ficou bastante conhecida por isso, né? Então, você pega filmes, né, que fala assim, ele veio da Transilvânia, né? Então, Transilvânia é uma antiga região, né? Uma amazônica, né? Então, é uma região bem extensa, né? E isso aqui as pessoas idealizam como uma cidade, né? Vamos para a Transilvânia, né? Hotel Transilvânia, né? Então, é uma região, não é uma cidade em si, né? Então, aquelas cenas do filme é só enganação, né? Aquelas vampiras bonitonas, peitudona voando, pegando os caras na rua, é tudo... Pô, que tristeza. Eu achei que ia ter um monte de colar de alho pra vender pros turistas. Mas tem. Você chega lá, tem caneca do Vlad, tem o Vlad, né, com o castelo dele, com os empalados no fundo. Então, assim, existe a cultura, né, do vampiro que eles colocam lá realmente, né? Tem uma caneca, assim, que eu vi lá, que tem os dentes, o Drácula com dente de vampiro, assim, né? Então, que você vê lá. Eles fizeram alguma bebida pra simular o sangue? Não. A bebida para simular o sangue? É, porque diz que os vampiros se alimentavam de sangue, né, das suas vítimas para poder se fortalecer. Tem um vinho romeno que é bastante, assim, interessante, e ele exporta para outros países da Europa, né? E no Brasil não tem aqui, não temos ainda, né? A gente está vendo se começa a trazer agora. Mas o vinho, né? Mas o Castelo do Conde é aberto para visitação, se eu quiser ir visitar. Então, o Castelo do Conde, ele está no território da Valáquia, né, antiga Valáquia, que você só vai ver ruínas, mas você consegue visitar. Do que você falou aí da lenda lá do Conde Drácula, um filme que explica legal, assim, não botando ele como vilão, mas como defensor da Romênia, aquele último filme, o Drácula, a História Nunca Contada, né? Aquele, assim, se aproxima bastante da história, assim, do país mesmo. Ele foi para a Turquia, voltou, né? Tirando a parte do vampiro, né? Aquela parte é o que se conta um pouco da história mesmo do país. Qual um lugar que você pode pesquisar? Para achar a história mesmo real e do Drácula pra gente conhecer. Mesmo, não essa que a gente não a ficcional, a que conta mesmo a história do Vlad, né? Vlad. Tem algum livro? Então,
tem alguns filmes no YouTube, você acha, e eu tô tentando reunir o maior número de informações no meu site, só que ele está em construção ainda. Mas assim, no YouTube tem uns filmes que você coloca lá Vlad, agora esqueci o nome, o Empalador, Vlad, né? Coisa... Vlad III, o Empalador. Isso. Então, mas é uma história interessante que conta, né? Então, assim, acho que tem 3 filmes baseados no Drácula. E eles contam um pouquinho, assim, de toda a vivência dele, por que ele se tornou tudo aquilo. Então, assim, é uma construção bem interessante, como eles pegam os fragmentos da história e contam num filme, né? E aquele requinte de crueldade que ele tem de matar as pessoas que traem o país, né? Que são contra ele. Então, eles contam bastante, né? E é um filme bem legal para assistir, assim, para conhecer um pouquinho da história dele, né? Então dá para saber bastante coisa legal. E tem uns livros também, né? Então você pega bastante... Né? Inclusive tem um livro, né? Que é o Vlad. Agora eu só não estou com o editor aqui. Que aí você pode ler um pouquinho da história dele, né? Então assistir, né? Para quem gosta, né? E Drácula quer dizer o quê? Dracul, né? Vlad Dracul, né? Filho do Drácula, né? Então, o sufixo A, ele quer dizer filho do Drácula. É Drácula. Drácula, né? Então, o Drácula é filho de Drácula, né? Aí, só que existe também uma tradução que é o filho do mal, ou mal, né? Drácula, né? Então, ele era conhecido como o demônio mesmo, assim, no mito, né? Então, por isso que inspirou, né, Bram Stoker a escrever o romance. Então, ele pegou os fragmentos, né, esse mito, mais outras histórias, né, da Romênia, né? E quem visita a Romênia e assistiu o filme ou leu o livro, você vai ver basicamente na Romênia inteira tem os ícones do romance. Você consegue identificar. Fala aí, galera, estou parando aqui rapidinho a gravação para dar uma explicação para vocês da parte final desse episódio. Como vocês sabem, né, nós fazemos gravações onde nem sempre a pessoa pode gravar seu próprio áudio e mandar pra gente, ou seja, a gente captura o áudio de todos. E aconteceu que nesse episódio, no finalzinho, somente por um descuido nosso aí, somente o Edmilson Júnior X estava gravando e acabou que deu problema no programa dele. Então a parte final, quando começamos a falar sobre comida, deu problema. Mas ainda bem que deu certo a maior parte do episódio. Como vocês viram, ficou bastante interessante aí. Não deu assim para se despedir direito do convidado, né? Porque foi cortado. Então fiquei com o áudio que o Luiz mandou aí pra gente de despedida. Falou, galera! Agradeço a todos pelo convite. Gostaria de deixar um recado aqui aos ouvintes para acessarem o site romenia.tour.br para quem quiser conhecer mais sobre a cultura, gastronomia, língua romena e acompanhar os nossos eventos. Pode até deixar um depoimento no site se você já viajou para a Romênia. Deixe sua impressão em nossa página. Para quem quiser também pode curtir nossa página no Facebook Experienta. Então, um grande sucesso a todos e boa viagem aos novos viajantes. Então, pessoal, depois aí dessa despedida do Luiz, obrigado aí, Luiz, por ter participado. Foi bastante interessante aí ver informações que você trouxe de um lugar diferente aí da Europa. Então, espero vocês, ouvintes, que tenham gostado desse episódio. Interaja conosco, né? Se você ficou com alguma dúvida, pode falar com a gente lá
em todas as nossas redes sociais, LikeTubeBR no Instagram, Twitter e Facebook. Também pode deixar o recado no post do episódio no nosso site, em liketour.com.br. Mande-nos também um e-mail para contato@liketour.com.br. Não se esqueça também que nós temos um questionário onde você pode ajudar a gente a melhorar nosso podcast cada vez mais, dando sua opinião, crítica, sugestão, que a gente pode melhorar sempre. Então, obrigado a você que chegou até aqui, nos acompanhou até aqui, obrigado pelo seu download. E também deixei 5 estrelinhas aí no iTunes para ajudar aí a gente a entrar em área de destaque no iTunes e mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então é isso aí. Muito obrigado, valeu e fui! Certo. O Bruno chegou aí? Presente. Se apresenta, Bruno. Fala oi pro convidado. Oi pro convidado. Oi pro atrasado. Sim, beleza? Foi mal, desculpa atraso aí. Atrasado de novo, né? E o X é o ciumento entre eu e o Codorna. Ah, melhor nem saber dessa história, viu? Mas a gente já explicou pro Luiz que você tava agarrando homens pra vir aqui antes. Ah, não, beleza, então. Então não preciso nem mentir, né? Ô, Bruno, você tá emocionado? Por quê? Depois de quase 5 programas, você volta a participar. Né? É porque vocês têm me despachado, né, velho? Não, despacharam outro podcast. Experiencial. Como é que é? Experiencial. Não, americano hoje não. Nada americano não. Depois eu tenho que botar um monte de pi. Não, peraí, Bruno. O Mapping já faliu há 20 anos atrás. Precisa não. Não, tudo bem. Esse que faliu. Mesbla acho que nem existe também mais, né? Não, era tudo no mesmo grupo. Ah, agora Americanas ainda tem. Americanas é. Oh, mas vocês estão velho, hein? Porque eu não conhecia o Mapping. Tá. Ô, Luiz, como que fala gordo em romeno? Gordo? Ixi, agora? A mãe vai bem, né, Bruno? Meu Deus. Por quê? Olha, o cara já... Por que você quer saber gordo? Ah, o X já tá me xingando aí, deixa pra lá, nem era nem com ele. Cara, posso servir. Você vai falar grossinho. X grossinho. Grossão. Grossime. Combina com ele, que o bicho é grosso. Grossime. Você pode falar pra ele que ele é Tuiestumbaia. Ixi, Maria. Não, melhor não Tu és um traduzir baia. Viu? Melhor não traduzir essas coisas, vai dar briga. Bruno, me acha grosso? Depois eu falei assim, você é um menino. Ah, bom. Não é nada que vocês estavam pensando. Você pode traduzir. Pode. Pode falar. O Iago também quer falar aí. Então, uma informação... Pode? Pode falar, Luiz. Ok. Tirando a parte da ficção lá dos vampiros mesmo. O Iago quer falar, né, Codorna? Bota aí pra falar. O que o Iago quer perguntar, Codorna? Eu tô ouvindo muito tempo todo, velho, que não é que não para, não. Codorna, sai da Tá caixa. escutando aí? Você tá dentro de uma caixa, mas tudo bem. Oxe, Você tá dentro do banheiro? Só por... Codorna? Alô? Oi. Cadê? Estamos agora te ouvindo. Aí ele saiu É do porque banheiro. tá com mau contato no meu LX. Você tava no banheiro? E aí, vamos lá. Oi? Não, é que deve ter pegado o microfone do notebook. Ah, então. Ah, certo. Alguém mais tem alguma pergunta? Ops. Não. Comida. Pra parte. Ah, comida. Ih, ó, falou comida, o X chega lá. Falou comigo. É mesmo. Falou, né? X, tudo. A alimentação dele... Oi.